Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos ao capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhe instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com o brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Quando leio esse capítulo, vejo uma mensagem central. A mensagem é: progridam, cresçam, melhorem ainda mais, continuem amadurecendo, se aperfeiçoem. Claramente, os escritores da carta reconhecem que os tessalonicenses já alcançaram alguma maturidade, mas insistem para que eles continuem progredindo na fé. Olha o que eles dizem: vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais. Como minha amada costuma dizer,
sempre têm mais maturidade para a maturidade que você já alcançou. Sendo assim, eles deveriam mais e mais viver para agradar a Deus. Como tem sido a sua jornada? Você tem progredido? Eu entendo neste texto pelo menos 3 áreas que os tessalonicenses foram especificamente instruídos para progredirem. A primeira delas é que eles deveriam progredir na santidade, afastando-se do pecado sexual. O texto diz: cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Esta é uma área perigosa e que realmente derruba muitas pessoas sinceras. Os autores da carta expressam 2 chaves que podem ajudar as pessoas a vencer as paixões sexuais. A primeira é perceber que tratar o outro como objeto de prazer, e é isso que o desejo sexual ilícito causa, é prejudicar e enganar. Certamente você que me ouve não deseja, não quer prejudicar e enganar ninguém. Mas segundo o texto bíblico, é isso que você faz quando sucumbe à prática sexual ilícita. Prejudicar, pois deprecia a natureza pela qual o outro foi criado, inferiorizando ela, igualando-a aos animais pela perspectiva dos desejos instintivos. E enganar, pois não revela ao outro, não revela que ele ou ela é filho ou filha do Pai. Impede que a verdade de Cristo, a verdade amorosa de Cristo, seja revelada em sua excelência. O outro passa a ser usado como um simples objeto para prazer pessoal. Seja fisicamente ou virtualmente, a imoralidade sexual transforma o ser humano, alvo do Criador, em apenas um objeto, em um animal movido pelos instintos. Não é bom fazer isso com os filhos amados do Pai. Uma segunda chave, contida no próprio texto para vencer a imoralidade sexual, é: você tem o Espírito Santo. Ele habita em você. É interessante que psicólogos e psiquiatras, especialistas, falam hoje que uma das formas de vencer a pornografia e a prostituição digital é levar o computador, por exemplo, para a sala, onde toda a família pode ver. Me parece mais ou menos a mesma coisa, pois de certa forma o que os escritores estão falando é: tenha consciência que você não está sozinho. Sim, nunca, em momento algum, nem em nossos pensamentos mais íntimos, estamos sozinhos. Pois temos o Espírito Santo. Ele está sentado na mesa ao seu lado quando você clica em uma pornografia ou quando fisicamente você usa o corpo de uma filha dele. Agora pense bem. Será que alguém teria coragem de abusar ou desejar abusar sexualmente de alguém que está sendo vigiado por um pai poderoso? Penso que não. Acho que essas 2 propostas nos ajudam muito a vencer os desejos sexuais e a progredir na santificação. Mas ainda tem mais 2 pontos que os tessalonicenses deveriam progredir. O segundo é: eles deveriam progredir em amar os outros. Os escritores vão testificar que eles já fazem isso, mas que deveriam se esforçar ainda mais. E como eles deveriam se esforçar para amar mais profundamente? Após essa exortação, o tema é trabalho.
tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver e vocês não terão de depender de outros. Eu entendo que devemos manifestar o amor trabalhando para não ser custoso para ninguém e para que tenhamos o suficiente para abençoar e contribuir com os necessitados. Imagine só isso. Que ensinamento! Trabalhar é amar. Por isso, temos que ser empenhados em nossos trabalhos, esforçados em nossos estudos, dedicados em expressar o amor com o suor do nosso rosto e a generosidade do nosso bolso. E por último, eles deveriam progredir na esperança. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Muito apropriado para os tempos atuais. O texto bíblico nos ensina a lidar com a morte de forma absolutamente esperançosa, sabendo que um dia o Senhor trará de volta todos aqueles que dormiram antes de nós, pois da mesma forma que o Senhor ressuscitou, também todos nós ressuscitaremos. Temos por certa a confiança de que todos nós, os que estiverem vivos e os que estiverem já dormidos, um dia acordarão e serão arrebatados nas nuvens e irão ao encontro do Senhor. Aleluia! E eis que habitaremos com Ele, juntos para sempre. Precisamos progredir nesta esperança. Que esperança extraordinária, que maravilhosa verdade, que sensacional promessa. Nessa promessa, o choro seco do luto dá lugar à maravilhosa alegria na expectativa do reencontro, na expectativa desta fabulosa verdade, deste fabuloso evento, o arrebatamento da igreja. Quando amigos, parentes e pessoas queridas adormecem, quando enfrentamos a morte face a face, é nesta confiança que nos agarramos e é nele que seguimos em frente. O capítulo encerra com esta afirmação: portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Não é nada mais, nada menos, não existe nada mais animador que lembrar da ressurreição, do arrebatamento e da vinda certa do Senhor. Ele está a caminho. Em breve nos encontraremos juntos nos ares, você, eu e todos os que nos precederam. Não sei quando você está ouvindo isso, mas me empolga saber que um dia estaremos todos juntos com o Senhor para sempre. Por isso, anime-se, Ele vem. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.